Oi, Moris! Episódio extra de Medo em Companhia. Tá vendo, gente? Eu tardo, mas eu não falho. Eu prometi e trouxe um episódio extra. E hoje eu quero contar pra vocês nesse episódio uma creepypasta que é uma das minhas favoritas na vida. Eu já contei essa creepypasta em outro formato, de outro jeito. Pera aí. Eu tô tomando conta desse cidadãozinho aqui pra minha mãe. Esse aqui é o Louie, gente. Cachorrinho da minha mãe. Um furacãozinho de, sei lá, 1,5 kg, Louie. Então, se vocês escutarem barulho, é ele, tá? Bom, mas voltando ao assunto, eu já contei essa creepypasta de outra maneira. E hoje eu queria contar ela, assim, da maneira mais fiel possível, lendo o que foi escrito pelo autor, porque essa creepypasta merece, sabe? Ela é uma das creepypastas mais perturbadoras que eu já li. Eu amo ela, eu guardo ela no meu coraçãozinho negro. E, enfim, não vou enrolar mais muito não, vamos começar com a creepypasta, espero que vocês gostem. Minha aluna apresentou o projeto de história viva mais perturbador que já vi. Uma das coisas que eu menos gosto de ser professora de história do ensino fundamental é a merda do trabalho de história viva que a gente dá no final de cada ano letivo. As crianças devem sentar com seus avós ou alguém idoso da família delas e gravar um vídeo, um áudio ou transcrever suas memórias mais antigas para a posteridade. Eu faço isso há 17 anos e quando coletei os projetos dessa vez, presumi que seriam tão chatos, se não mais chatos que o normal. Não tinha sido uma turma muito brilhante, sabe? Então fui para casa, me servi um copo de vinho e me preparei para uma longa noite de eu só tinha 2 calças quando tinha a sua idade, ou meu irmão uma vez tomou uma surra quando jogou a bola na vidraça do vizinho, essas coisas. E claro, esses projetos eram salpicados de comentários inocentes de pessoas mais velhas que eram tão terrivelmente sexistas e racistas que a gente só conseguia se sentir mal. Agora, eu tinha uma menina na minha turma e vamos chamá-la de Olivia. A Olivia era uma garota gordinha, quieta, sem amigos e que só tirava notas medianas. Eu esperava que o seu projeto fosse ser tão sem graça quanto a Olivia. E talvez seja por isso que eu fiquei tão profundamente perturbada com o que eu vivi aquela noite. A Olivia havia enviado 2 discos como forma de trabalho. Eram CDs ou DVDs, eu não sabia dizer. Mas, por algum motivo, eu comecei com o que estava escrito entrevista. Coloquei ele no leitor do computador e logo abriu uma caixa com um vídeo. A minha tela deu um solavanco 2 vezes antes que uma imagem granulada de uma sala aparecesse. O lugar era uma bagunça, cheio de tralhas. A Olivia estava encolhida em uma poltrona, segurando um caderno e parecendo um animal assustado. Em frente a ela estava sentado um homem, com um semblante sombrio, fumando um cigarro e olhando para ela. Vá em frente, sussurrou a voz de uma mulher por trás da câmera. Os olhos de coruja de Olivia piscaram na direção da tela e depois voltaram para o homem. Estou aqui com meu tio-avô Stephen, ela começou, falando bem baixinho. Ele vai nos contar sobre suas memórias mais antigas de quando estava no exército. O tio-avô Stephen parecia preferir estar numa trincheira naquele momento do que estar sendo entrevistado, mas esperou pacientemente pelas perguntas. Não surpreendentemente, a Olivia leu palavra por palavra da folha de perguntas que eu havia distribuído para os alunos como uma sugestão. Ele respondeu tudo secamente. 1 ou 2 vezes ouvi sua mãe sussurrar um "fale mais alto, Olivia", por trás da câmera. Era a merda típica e chata de sempre. Então eu fiquei intrigada quando a Olivia deixou o caderno de lado e perguntou: "Você gostou de estar no exército?" Isso estava totalmente fora do roteiro. O tio-avô Stephen soltou um chiado de fumante inveterado. Não, mas fiquei feliz quando saí da minha cidade. E para onde você foi? Fui para os Balcãs. Aham, Olivia disse. Eu duvidei que ela soubesse onde ficava isso. E a minha suspeita foi confirmada quando ela perguntou. Mas o Balcã era muito diferente daqui? Ele respondeu que sim. A mãe pigarreou por trás da tela, talvez encorajando o tio Stephen a ser um pouco mais comunicativo. Mas a Olivia parecia genuinamente interessada. Tio Stephen, ela perguntou, qual é a sua pior lembrança do exército? O velho esmagou o cigarro no cinzeiro e então lentamente se levantou da cadeira e saiu de cena. A câmera cortou. Quando a imagem volta a piscar, tudo estava igual. Exceto que agora o tio Stephen tinha um monte de papéis na mão.
Ele segurava um desses papéis e começou a falar. Eu era jovem demais quando me alistei, ele disse, olhando para Olivia. Da idade do seu irmão. Nunca vi um combate. Minhas 2 missões foram para cidades da Europa Oriental que haviam sido destruídas por guerras civis. Tudo era uma bagunça. Eu me senti como um zelador de um monte de merda. A mãe tossiu. Tio Stephen suspirou e olhou para o papel. A minha unidade foi designada para uma escola que havia sido destruída por toda a violência. Janelas quebradas, salas desabadas e, por algum motivo, a parte que mais me afetou foi que a escola estava assim há anos. Antes de sequer chegarmos lá. Ninguém havia mexido um dedo para consertar. Eu vi crianças passando por ela a caminho de mendigar dinheiro ou qualquer merda que elas fizessem. A câmera mergulhou em direção ao chão, enquanto eu ouvia a mãe sussurrar asperamente para o tio-avô Stephen. Não conseguia entender o que ela estava dizendo, mas não era difícil de imaginar. Você quer ouvir essa porra de história ou não? Ouvi rosnar em resposta. Então é melhor você deixar eu contar do jeito que eu quero. Mãe, Olivia interveio. Por favor, para de interromper. Você vai apresentar isso na frente da sua turma? Não, mãe, a gente só vai entregar para o professor ler. Tenho certeza que ele já ouviu a palavra merda antes, né? Tio-avô Stephen acrescentou. Eu não era um ele, mas eu entendi o que ele estava querendo dizer e ele não estava errado. A câmera foi levantada e, após alguns ajustes de foco borrados, a imagem era a mesma de antes. Ele levantou o pedaço de papel em sua mão, perto do rosto. No porão, encontrei essa carta. Eu não sabia o que dizia, mas pedi para um amigo meu traduzir, então vou ler agora. E depois eu vou te contar o que eu vi naquele porão. Caro senhor, nunca amei meu país. Muitas dessas escaramuças nascem do patriotismo, uma luta pelo poder e pelos pedaços de um império outrora grandioso. Mas não me importa o nome que minha casa tem em um mapa. Essa luta é sem sentido e eu fico o mais longe possível dela. Não foram esses ataques e a violência desorganizada que tiraram a vida da minha esposa e do meu filho. Foi a doença. Por misericórdia, aconteceu rapidamente para o bebê. Nádia sofreu por mais tempo. Assisti com horror, sabendo que não podia fazer nada por eles. Meu único consolo é que eu estava lá, do lado deles, o tempo todo. Parei de trabalhar um dia e ninguém veio atrás de mim. Duvido que tenham notado que eu estava ausente. Como a escola ficava simplesmente do outro lado de um campo, visível da minha janela, teria sido fácil ir por algumas horas todos os dias e voltar para casa rapidamente para cuidar deles. Mas qual era o sentido? Tudo que eu fazia era limpar o chão. Eu era tão inútil para o mundo quanto para minha família. Tentei levar Nádia para um hospital, mas a viagem era longa e desgastante. Levei-a para casa e ela morreu naquela noite. Depois que Nádia e o bebê se foram, bem, eu não me lembro muito bem. Eu não saí da minha cabana, mal comi e dormi. Pensei muitas vezes em tirar minha própria vida. Tentador como era, me senti paralisado pela minha própria impotência. A única coisa que me manteve são foi o meu rádio. Nunca o desliguei uma vez sequer. Mesmo que eu não ouvisse as palavras sendo ditas, na verdade, o canal que eu conseguia ouvir mais claro era em inglês, eu acho, e eu não falo uma palavra de inglês. Mas as vozes, a música e o verdadeiro conhecimento de que a vida existia além dessa guerra horrorosa era o que me sustentavam. Não faço ideia de quanto tempo passou antes que eu visse a luz do dia novamente. Estava tonto de fome, então encontrar comida era a minha prioridade. Meu rádio veio comigo, é claro. Desde que me tranquei pela primeira vez na casa, ele foi para todos os lugares comigo. Ele fala comigo enquanto durmo e enquanto eu acordo. Não sei o que ele está dizendo, mas sei que morreria sem ele. Assim que tive água e comida, me ocorreu que a única coisa que me restava fazer era voltar ao trabalho. Então eu fiz. Na manhã seguinte, simplesmente voltei para a escola onde era zelador e recomecei o meu trabalho. Ninguém fez um grande alvoroço. Como eu disse, a Nádia estava doente há muito tempo e aqueles que trabalhavam na escola já sabiam disso. Agradeço que ninguém tenha me importunado para voltar ao trabalho durante os dias mais difíceis da minha vida. Os professores nunca me disseram muito, mas nós sorríamos um para o outro nos corredores em respeito mútuo. E foi talvez a razão pela qual eu decidi voltar. O lugar estava destruído sem mim. Então eu simplesmente peguei minha vassoura, meus panos, meus materiais de limpeza e comecei a limpar. Todos estão gratos por eu ter voltado, dá pra ver.
E a melhor parte é que ninguém se importa com o meu rádio. Eu levo ele para todos os lugares, mantenho o volume baixo o suficiente para não perturbar os alunos, mas ninguém nunca reclamou. Na verdade, eu até suspeito que eles gostam. A escola não é muito grande, mas exige muita manutenção. Os pisos estão sempre pegajosos e manchados, então passo a maior parte do tempo esfregando. As crianças fazem bagunça. Acho que é por isso que eu ainda estou no negócio, né? Às vezes, tenho que mover as coisas para garantir que cada ponto do chão fique bonito e limpo, mas eu tenho muito orgulho disso. E os reparos? Nossa, a escola sempre precisa de ajustes aqui e ali e eu fico feliz em ajudar. Alguns dias estou reconstruindo uma mesa que quebrou enquanto assobio junto com o rádio. Outras vezes estou lidando com problemas estruturais mais sérios. Nos dias que eu tenho trabalho como esse, me sinto realmente necessário, como uma engrenagem de uma máquina maior. Como essa escola poderia sobreviver sem mim? Levei muito tempo, mas me sinto novamente com um propósito na vida. Há uma despensa atrás da escola que está cheia de comida conservada. Em vez de pagamento, eu tenho permissão para pegar dessa comida o quanto eu precisar. Esse acordo é bom para mim, porque o que eu faria com dinheiro de qualquer maneira? Eu costumava levar comida de volta para minha casa. Mas quando comecei a dormir no porão, ninguém pareceu notar. Essa escola é especial para mim, eu não posso deixar ela sem um segurança. E quando eu sou cercado por lembranças da minha esposa e do meu bebê, eu aumento o volume do rádio para abafar esses pensamentos. Funciona para mim todas as vezes, exceto essa manhã. Porque essa manhã eu acordei num silêncio mortal. Examinei freneticamente o rádio para ver o que havia acontecido e, honestamente, não consigo dizer quantos dias seguidos o tenho usado. Ele simplesmente viveu sua vida e morreu naturalmente? Passei o dia inteiro tentando consertá-lo. A maior parte do tempo eu tenho chorado. Estou perdendo a cabeça sem ele. Eu estabeleci um tempo, até o pôr do sol. Se eu não conseguir consertar meu rádio até lá, eu vou tirar minha própria vida. Eu estou escrevendo isso porque a luz do sol está começando a morrer e eu sei qual será o meu destino. Pensei em dar uma última volta pelos corredores da minha escola, me despedindo dos alunos e dos professores. Eu sei que eu vou fazer falta, mas não consigo me dar o luxo de sair desse quarto. Não posso ir a lugar nenhum sabendo que o meu rádio está morto, aqui dentro comigo. Não há mais lágrimas em mim, agora parece que eu não consigo respirar. Vomitei a pouca comida que tinha no estômago e estou ficando tonto de novo. Estou me sentindo exatamente como eu me senti depois que a Nádia morreu. Eu não sirvo mais para esse mundo. Mas antes de tirar minha vida, fechei a porta desse quarto, coloquei uma cadeira embaixo da maçaneta. É o único quarto no porão e tem uma pequena janela que deixa entrar apenas um freste de luz. Se alguém for gentil o suficiente para vir me procurar, não deve ser recebido com essa visão horrível. Talvez eles vejam que a porta está bloqueada, sintam o cheiro do meu corpo em decomposição e simplesmente esqueçam que eu já existi. Mas coloquei meu rádio e essa nota do lado de fora da porta. Caro senhor, se você está lendo isso, tenho um humilde pedido. Por favor, conserte meu rádio. Salve-o. Ele não merecia morrer no sono e tenho vergonha de não poder revivê-lo. Agora, estou pronto para me juntar a Nádia e a pequena Ludmila no céu. Espero que a escola consiga encontrar outro zelador que a ame e cuide como eu cuidei. Agora é a hora. Não se esqueça do meu rádio. Assinado Stanislav. Quando a imagem retorna para Olivia e para o tio-avô Stephen, Olivia tinha lágrimas nos olhos. Obrigado por compartilhar, tio Stephen, disse a mãe com a voz engasgada. Acho que temos o suficiente. Espere, Olivia falou. Ele disse que tem mais. O que você encontrou? Antes que o tio-avô Stephen pudesse abrir a boca, a imagem desapareceu. Meu queixo caiu. Era isso? Mas o que o tio Stephen viu? Lembrei-me imediatamente de que havia um segundo disco, que eu ainda não tinha colocado para tocar. Coloquei no leitor do computador esperando que fosse surgir uma nova imagem, mas dessa vez era apenas áudio. A voz que começou foi a de Olivia. Oi, senhora Garrett. Me desculpe pela minha mãe, mas ela se recusou a gravar o resto do que meu tio estava dizendo. Mas eu pedi para ele continuar e gravei secretamente no meu celular. Lembro que você disse no início desse ano que a história é escrita pelos vencedores das guerras. Ela respirou fundo e começou a chorar. Mas a história de todos é importante. Mesmo que sejam pessoas tristes e patéticas e mesmo que nunca tenham ganhado uma única coisa em todas as suas vidas.
Não dormi a noite toda desde que terminei esse projeto, mas você tem que ouvir o que o meu tio tem a dizer. A sinceridade nas palavras da Olivia era linda. E eu também fiquei lisonjeada dela confiar em mim e me contar isso. E principalmente eu fiquei lisonjeada de saber que ela lembrava de uma frase trivial que eu falei numa aula e que eu já nem lembrava mais, mas foi incrível ver que isso tinha marcado ela. Antes que eu ficasse muito sentimental com isso, o áudio começou de novo. Tudo bem, veio a voz frustrada da mãe da Olivia. Se você quiser ouvir o resto da história, tudo bem, mas isso não é apropriado para um projeto escolar, você não vai gravar. Deixe-me terminar, o tio-avô Stephen interrompeu. Se for demais para você, sirva-se de um lanche na cozinha, mas Olivia quer saber o que aconteceu. Ouvi a mãe murmurar alguma coisa e saí andando. Olivia e seu tio estavam sozinhos agora. Imaginei ela olhando para ele, esperando que ele falasse. Então, você encontrou o rádio ou ele foi destruído quando a escola foi bombardeada? O tio engasgou e eu ouvi o clique distinto de um isqueiro. Essa carta, ele começou a falar, tinha uma data. Que data? Perguntou Olivia. Ela era datada de 2 semanas antes de começarmos a reconstruir a escola. Nesse momento, Olivia perguntou, mas você não disse que a escola havia sido destruída há uns 2 anos? Sim, respondeu o tio-avô Stephen. Ela tinha sido. Houve um silêncio enquanto eu sentia arrepios nos braços. As imagens que vieram à minha mente eram quase impossíveis de expressar. Mas o tio-avô Stephen as colocou em palavras sem esforço. Claramente, ele havia passado a vida inteira pensando nisso. Esse homem, esse Stanislav, foi para uma escola vandalizada, em ruínas, e limpou o sangue, o entulho, como se fossem bebidas derramadas e poeira. Ele sorriu para os corpos mortos no corredor e acreditou que eles estavam sorrindo de volta. Ele movia os cadáveres para poder varrer embaixo. O telhado estava meio desabado, então quando chovia, ele devia se molhar inteiro. Mas ele já estava tão fora da cabeça dele que eu tenho certeza que ele nem sentia nada. Enquanto o tio Stephen está contando tudo isso, a gente consegue ouvir a Olivia chorando baixinho ao fundo. Eu encontrei a dispensa de que ele estava falando na carta. Era tudo comida em conserva que provavelmente tinha gosto de merda. A maioria das coisas já estava até mofada. Você viu o corpo morto? Sim. Ele estava pendurado no teto, mas estava incrivelmente preservado. Ele não estava tão apodrecido. Dava para ver que isso não tinha acontecido há tanto tempo. Ele parecia estar em paz? Perguntou Olivia, em tom de desespero. Eu não sei te dizer. O cheiro era forte, o seu rosto estava azul, os olhos estavam esbugalhados assim. Eu consegui imaginar o tio Stephen demonstrando isso. E o rádio? Perguntou Olivia. Ouvi o tio-avô Stephen dar uma longa tragada no seu cigarro e depois dizer: ele estava lá, tudo certo. E ainda estava ligado. Pois é, gente. Essa creepypasta foi postada no No Sleep do Reddit há uns 8 anos atrás e a conta que postou se chama Gretel Cat. Vou deixar tudo escrito na legenda, se vocês quiserem achar, né, para ficar mais fácil. Mas é uma das histórias mais tristes e mais bonitas. Ainda que perturbadora, eu acho ela muito bonita. Sobre luto, sobre perda, e, enfim, sobre tudo isso. E sobre a maldade que a guerra faz com as pessoas, até com quem não é diretamente atingido pela guerra. Desde que eu li pela primeira vez, ela ficou em mim, sabe? Porque eu acho ela muito forte. É o melhor adjetivo. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado. E segunda-feira tem episódio novo, tá? Do Medo em Companhia, com relatos de seguidores novamente. E a gente se vê na próxima. Até segunda-feira, então. Beijo, meus amores.